Não me parece totalmente descabido, neste primeiro programa, falar da sua origem e objetivos, do nome para ele escolhido e das pessoas que contribuíram para que ele se tornasse possível. As divisões que têm existido na comunidade portuguesa de Calgary e que ainda hoje se verificam, têm por vezes impedido a realização ou manutenção de iniciativas válidas que só valorizariam a nossa comunidade. Para os que aqui se encontram há menos tempo, este não é o primeiro programa português de televisão nesta cidade. Existia em Calgary há cerca de 7 anos um programa português de televisão intitulado Isto é Portugal. Há 7 anos, tal como hoje, foram o otimismo e a boa vontade que contribuíram para que algo se fizesse. Independentemente de emitirmos juízos de valor sobre o programa que nos antecedeu, não queremos, de modo algum, deixar de manifestar o nosso apreço pela dedicação e esforço dos que fizeram do Isto é Portugal o primeiro programa de televisão em português nesta cidade. Infelizmente, o otimismo inicial acabou por esmorecer e o programa acabou por morrer. De então para cá, nunca, até há relativamente pouco tempo, houve iniciativas que fizessem proporcionar a existência de um programa de televisão português. Contudo, há cerca de 3 meses, algo mudou. As ideias deram lugar à ação e das iniciativas de Francisco Oliveira e Carlos Silva surgiram os primeiros contactos com o Rogers Cable. De então para cá, multiplicaram-se os contactos com possíveis colaboradores, as reuniões de trabalho e as gravações que possibilitaram este programa. O nome Mosaico, uma sugestão de Francisco Oliveira, foi facilmente aceite pelo significado que encerra. É o país em que vivemos um conjunto de povos com origens e culturas diferentes, que, no entanto, lhe dão uma entidade própria. O país que nos viu nascer tem uma cultura rica, mas a sua riqueza resulta, em grande parte, da variedade de usos e costumes das suas 9 províncias e da Madeira e dos Açores. É o Canadá um mosaico de povos e culturas diferentes. É a cultura portuguesa um mosaico de diferentes usos e costumes. O nome mosaico pareceu-nos adequado. A sessão de imagens que viram na introdução do programa pretendeu, apesar da escassez de material de que dispomos, transmitir essa ideia. Se o nome foi pensado com o Canadá e Portugal em mente, também o foram os objetivos que estabelecemos para este programa. Dentro da escassez de recursos ao nosso dispor, temos como objetivos prioritários o engrandecimento e a valorização da comunidade portuguesa de Calgary, a divulgação da língua e cultura portuguesas nesta cidade e a promoção das organizações comunitárias portuguesas. Tentaremos, no entanto, não nos deixar vencer pela seriedade do programa. Dentro do possível, teremos no mosaico rubricas leves, de puro entretenimento, às quais procuraremos aliar um pouco de bom humor e espírito brincalhão que caracterizam a nossa raça, evitando, no entanto, ferir quaisquer suscetibilidades. Assinámos há cerca de 3 meses um contrato com o Rogers Cable que nos permitiu produzir 13 programas quinzenais de 30 minutos. O horário do programa, salvo alterações por motivos excepcionais, será o mesmo de hoje aos domingos, de 15 em 15 dias, das 4h30 às 5 horas da tarde, e será repetido às segundas-feiras das 7 às 7h30 da noite e terças-feiras das 11h30 ao meio-dia. Esperamos poder cumprir o contrato a que nos propusemos e teremos, após o período de 13 programas, as portas abertas para continuarmos nos mesmos moldes ou aumentarmos o tempo de emissão e a periodicidade dos programas. Para isso, precisaremos do apoio de todos os que considerem ser um programa de televisão em português nesta cidade uma iniciativa válida. Apoio que não terá de ser necessariamente monetário ou de trabalho. O melhor apoio poderá ser prestado aos colaboradores deste programa, serão a aceitação e o encorajamento do seu trabalho. Não desprezaremos, no entanto, a boa vontade de todos os que desejarem oferecer os seus esforços para que este programa se torne mais variado e mais válido. No que respeita ao apoio monetário, as despesas são bastante reduzidas e são atualmente suportadas pela Portuguese Society of Calgary. Entenderam os colaboradores deste programa que uma iniciativa destas deveria ter por detrás uma certa representatividade e, por isso, o patrocínio de uma das organizações comunitárias de Calgary. O facto de um dos elementos da direção da Portuguese Society of Calgary ter estabelecido os primeiros contactos que originaram este programa e o facto de considerarmos o Clube Português como a organização que maior dinamismo apresentou no ano de 1983, levou-nos a aceitar o seu patrocínio. Queremos, no entanto, dizer que patrocínio, apesar de se traduzir na cobertura das nossas magras despesas, não significa de modo algum enfeudamento ou dependência.
Este programa é da inteira responsabilidade dos seus colaboradores, que não professarão necessariamente as ideias ou os objetivos da Portuguese Society of Calgary ou da sua direção. O Mosaico apoiará, no entanto, tanto a Portuguese Society of Calgary, como a Voz de Portugal, como a Igreja e Escola Portuguesas, como quaisquer outras organizações que existam ou venham a formar-se, desde que considere que as suas iniciativas sejam válidas e se integrem nos objetivos que estabeleceu. Devem ter reparado que não tenho falado em nome próprio e tenho usado o plural ou onde possível, e isso tem uma razão. Este programa não representa o trabalho de uma só pessoa, nem as pessoas que aparecerão no ecrã serão necessariamente as que mais contribuíram para a sua produção. O Mosaico de hoje, e com certeza os futuros, são o resultado do trabalho de um grupo de pessoas que entendeu o programa como uma iniciativa a prosseguir e que decidiu contribuir com a sua dedicação e o seu esforço para que ele se tornasse uma realidade. Foi constituída uma comissão coordenadora de 4 elementos, que foi eleita por todos os colaboradores e da qual fazem parte, além do apresentador de hoje, Jorge Morgado Ferreira, o José Pinto Ferreira, o Mike Lima e o Fernando Santos Pereira. Esta comissão coordenadora foi constituída exclusivamente para que os poderes de decisão não viessem a ser entravados por longas discussões nem sempre proveitosas. Não queremos terminar este comentário de abertura sem apresentarmos todos os que, através do seu esforço e dedicação, contribuíram para que o Mosaico de hoje viesse para o ar. Nas câmaras temos hoje a Dolores Silva, o Horácio Silva e a Ana Sofia Martins. No áudio, o Luís Filipe Martins. No VTR, o Fernando Santos Pereira. Na direção do programa, o David Campbell, assistido por Francisco Oliveira, e o José Pinto Ferreira na sua produção. E por fim, o Carlos Silva, que nos irá dar um arzinho da sua graça no segmento que segue. Era o vinho, meu Deus, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava. Só por morte, meu Deus, só por morte eu o vinho deixava. E é verdade. Isto é um aspecto interior da futura biblioteca da Portuguese Society de Calgary, se o atual presidente se mantiver na direção nos próximos 2 anos. Não só a biblioteca, mas também os escritórios serão objeto de remodelação. Na imagem, dá-se uma pequena ideia do que serão os futuros escritórios da direção do Clube Português. Continuam a ser abundantes e apetitosas as refeições servidas no restaurante da Portuguese Society de Calgary, tal como se pode observar nesta imagem recentemente colhida nas suas instalações. Do ambiente comunitário para a realidade exterior. A fragilidade das atuais construções leva-nos a questionar a segurança. Na imagem, um dos maiores complexos desportivos desta cidade viu o seu teto abolado pelo pequeno nevão da passada quarta-feira. No entanto, a elasticidade dos materiais utilizados permitiu manter a estrutura de pé, que, no entanto, apresenta o aspecto pitoresco que se vê na imagem. O programa Mosaico reservou também aos mais pequenos da nossa comunidade uma parte do seu tempo de antena. Assim, iremos ter alguns minutos reservados aos mais pequenos. Hoje começaremos com um pequeno programa, uma pequena secção de História de Portugal, mas no futuro iremos também apresentar outras coisas. Vocês que aí em casa têm ideias com certeza, ideias boas, podem escrever-nos e dizer-nos aquilo que gostariam de trazer ao nosso programa. Podem vir vocês pequenos cantar uma cantiga portuguesa. Podem vir também tocar uma peça de música portuguesa. Podem vir contar uma história do tempo das vossas avós. Como também podem vir fazer um pequeno teatrinho. Serão bem-vindos ao nosso programa.
escrevam para nós, digam-nos aquilo que gostariam de ver. Hoje nós começaremos com o programa de História de Portugal. Ao meu lado está o Edgar, que é aluno da Escola Portuguesa. Ele está na 3ª classe e vai fazer, juntamente comigo, esta primeira parte da História de Portugal. É para vocês, os mais pequenos, que nós estamos aqui neste momento. Espero que gostem e nós contamos com a vossa colaboração. História de Portugal é a memória de um povo que viveu durante séculos e que continuará a viver. A história de Portugal é a memória de todos nós, portugueses, que vivemos na pátria, que vivemos além fronteiras. E muitas vezes nos perguntamos, quem viveu primeiro no território que mais tarde foi Portugal? Julga-se que foram os lusitanos. Eram povos guerreiros que viviam normalmente no cimo dos montes para melhor estabelecer a sua defesa. A Lusitânia era a mais poderosa das nações ibéricas. Pela península passaram povos que deslocavam-se para o mar. Os fenícios, os gregos e os cartalenses. Traziam vidros, tecidos, porcelanas e armas. Lavavam minérios. Além de trocarem os seus produtos, puderem conhecer a língua e os costumes dos outros. Anos depois, quando os romanos quiseram dominar os povos peninsulares, encontraram muita resistência e valentia. De entre as nações ibéricas, a que resistiu mais tempo foi a Lusitânia. O seu chefe, Viriato, ganhava sempre. Então os romanos resolveram matá-lo à traição. Só depois tiveram o domínio da península. Os romanos espalharam por todo o seu vasto império, que inclui a maior parte da Europa e Norte África, estradas, pontes e teatros que ainda hoje nos restam muitas marcas. Ensinaram a sua língua, o latim, aplicaram as suas leis e o direito romano. Foi no tempo dos romanos que a mensagem de Cristo foi conhecida na Lusitânia. Por volta do século V, outros povos se instalaram no Império Romano, os germanos. Novos reinos, chamados bárbaros, surgiram: o dos francos, dos alamanos, o dos suevos e o dos visigodos. Os dois últimos ficaram na Península Ibérica. Todos estes povos se tornaram cristãos. Os suevos estabeleceram a capital política e religiosa em Braga e a sua volta se estruturou a fundação de Portugal. Os visigodos desenvolveram uma civilização brilhante. A sua orivesaria e a sua arquitetura ficarão celebres. A invasão dos árabes aconteceu no ano 711. Tiveram de lutar contra Rodrigo, rei dos visigodos. Gritando Alá, os árabes avançavam sobre os exércitos dos visigodos. O rei Rodrigo não resistiu. Os seus homens montavam cavalos grandes e pesados, vestiam armaduras de ferro que lhes dificultavam o movimento. O povo visigótico, que era cristão, perdeu então muitas batalhas e ficou apenas com um pequeno território montanhoso no norte da península, as Astúrias. Os árabes que viviam no norte da África juntaram-se os da península. Os árabes começaram a cultivar as hortas e pomares e abrir regos e poços, a plantar laranjeiras e limoeiros e tangerineiras. Além disso, trabalhavam o cabedal e com ele faziam sapatos, sacos e cintos. Construíram também palácios ricamente ornamentados com azuleiros, colunas e arcos. Conheciam várias línguas e traduziram obras de autores gregos e latinos. No verão, os árabes costumavam invadir o norte da península, pondo em fuga as populações e aproveitando as suas colheitas. Entretanto, as populações cristãs, agrupadas à volta dos Astúrias, começaram a reconquistar as terras perdidas. Formou-se o Reino de Leão. As cidades de Lugo, Braga, Porto, Viseu e Coimbra ficaram de novo na mão dos cristãos. A certa altura pediram ajuda a cavaleiros cristãos de outros reinos, que sem demora se puseram ao caminho. Da Borgonha até à península veio, entre outros, o jovem Henrique para ajudar nessas lutas. Era um grande guerreiro. O rei de Leão deu-lhe as terras de entre Douro e Minho para o recompensar dos seus serviços. Deu-lhe a filha Dom Teresa em casamento. Passa então a ser o senhor da candidade portugalense. Futebol em Calgary.
O Campeonato de Futebol de Salão, organizado pela Associação de Futebol de Calgary. O último jogo da primeira volta realiza-se hoje à noite às 9h45 na Atco, ou seja, na Alberta Trading. A equipe da Português Ceti, e que brilhantemente está à frente do campeonato, é dirigida por João Silvio Alfredo Campos e treinada por João Paisano. A nossa equipe já disputou 9 jogos, empatando 1 e ganhando os restantes, marcando 37 golos e sofrendo somente 17. Estamos à frente da classificação com 17 pontos, seguidos do Juventus e do White Spot Eagles com 14 pontos. O jogo de hoje à noite é entre a equipe portuguesa e a equipe do Red Devils, ou seja, os Diabos Vermelhos. Para o Campeonato Nacional, realizou-se hoje, ou ontem, quer dizer, para o Campeonato da Primeira Divisão, um jogo entre os Salgueiros e o Varzim, que terminou empatado a 0 bolas. É tudo quanto temos por desporto por hoje. Seguidamente, e para fechar o programa, apresentamos Jorge Ferreira, que ainda há pouco tempo esteve entre nós, a convite da Portuguese Society. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, boa noite para vocês todos. Em primeiro lugar, o nosso muito obrigado, a minha parte e a parte do conjunto. O nosso muito obrigado a vocês todos por terem vindo e acompanhar-nos um bocadinho. Porque se há uma coisa que a gente gosta de fazer é trazer um bocadinho da nossa tradição portuguesa à família portuguesa que anda espalhada pelo mundo.
Sim, aquela família que um dia o destino apontou e disse vai para os Estados Unidos ou vai para o Canadá. E é isso que estamos todos fazendo aqui. Nós também somos imigrantes e também com muito prazer, sabem? E portanto, em seguidamente, a gente, para não ocupar muito tempo de vocês, queremos dizer que a gente vai dedicar canções a todos vocês, aos pequeninos, à juventude e às pessoas mais idosas. Não à gente velha, às pessoas idosas. Portanto, em seguida a gente vai dedicar uma canção às pessoas pequeninas, hein? Vocês venham cá, vocês duas, venham cá. Todas as crianças que têm aqui essa noite, podem vir para cá todas, vai. Todas aqui, vai. A gente com uma canção para vocês, está bem? Senta aqui, senta. Olha, não tens vergonha, hein? Senta aqui, senta. Senta aí. Diz uma coisa, como é o teu nome? Sânia. Ué? Sânia. Quantos anos tu tens? 7. És casada ou és solteira? No Portugal. Uma canção para ti. Queres cantar um bocadinho comigo? Queres? Aqui vai. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Tu tens vergonha, tens? Não tens vergonha? Então, vais cantar um bocadinho comigo, está bem? Um bocadinho só. Um bocadinho só. Falas português, não falas? Falas português. Um bocadinho só. Aquela que cantar comigo um bocadinho, nem que seja só um bocadinho. Aquele senhor que está ali, gordinho, que está ali, vai oferecer um disco. Está bem? Ok? Senta aqui, senta aqui. Amar como Jesus.
Muito obrigado. Como é o teu nome? Elizabeth. Elizabeth, quantos anos tu tens? How old are you? 8. Agora diz em português agora. Quantos anos tu tens? 8. 8. Eu não disse que ela já tinha 8 anos. Já está. Elizabeth. Vem cá, vem cá. Não tenhas receio. Olha, esta gente toda que está aqui. Esta gente toda que está aqui sabe português. Portanto, é a tua família e é a minha família. Não há problema nenhum, está bem? Ok. Portanto, estamos aqui com um rapazinho que está aqui de visita de São Miguel. Está bem? E ele gostava de ficar aqui legal no Canadá. E ele, para ficar aqui legal no Canadá, tem de se casar com uma menina. Estás compreendendo? Vai, não te assustes, não há problema nenhum. Teu pai está aqui, a tua mãe está. Ainda melhor, os teus sogros estão aqui já. O que acontece é que ele é um rapaz muito trabalhador, sabe lavar o chão, sabe lavar as janelas, sabe fritar ovos, enfim. Um rapaz muito trabalhador. O seu nome é José Fragata, mas como ele ainda é um bocadinho pequenino, é José Fragatinha. Olha para ele e diz que gostas dele, esse rapaz que está aqui. O que disseste? Muito obrigado, Elizabeth. Obrigado. Uma salva de palmas para a Elizabeth, por favor. Olha, e agora houve uma pessoa, João, que nos conheciam já há bocado. Vocês por acaso não conhecem o João Gordinho? Não conhecem a gente? De lado nenhum não é assim, mas de qualquer maneira a gente quer fazer amigos e quer fazer parte da família de vocês, que por acaso é que somos parte da família de vocês. Portanto, o João Gordinho vai cantar uma desgarrada comigo. O João Gordinho foi nascido aqui nos Estados Unidos. Vem cá, João. Ele foi nascido nos Estados Unidos, não fala muito bem português, pois eu também não falo, não há problema nenhum. Mas o português dele é como uma vaga espanhola.